Valor Sentimental é possivelmente o grande filme do ano. O Joaquin Trier, ele busca expandir aqui o olhar que ele tinha tido em A Pior Pessoa do Mundo, seu filme anterior, numa análise de uma pessoa ali individual, né, que tinha características de uma pessoa egocêntrica, egoísta e bastante individualista. Ele sai dessa análise de um ser único e expande isso para um seio familiar, para o todo, para o coletivo. Então ele passa a olhar para um conjunto de personagens e para como uma personalidade assim, autocentrada, é capaz de impactar a vida de todos aqueles que estão ao seu redor de uma maneira bastante negativa. Só que agora é isso, a gente sai de um único personagem para um coletivo de personagens que inclui um elemento primordial aqui para que a gente consiga sentir o peso dessa história, que é a casa como personagem, a casa talvez como protagonista do filme. A gente consegue sentir o peso que aquela casa guarda, a gente consegue sentir um pouco da melancolia, um pouco do ar pesado de fato que aquela casa guarda no convívio dos seus personagens. Isso porque foi ela que ao longo de diferentes gerações, ao longo da história, viu múltiplas gerações daquela família passarem pela casa e viverem seus problemas. Inclusive a mãe aqui do nosso personagem principal, o pai daquela família, que acabou se suicidando naquela casa. Então o filme vai trazer um filme dentro do filme. A gente vai olhar para esse pai que é cineasta e que vai buscar na arte uma forma de reescrever a história, uma forma de reinterpretar a história ou uma forma de fazer aí um processo terapêutico, um processo de superação dos seus traumas e talvez de reconexão com a casa e de reconexão com a própria família. Uma das filhas, né, a filha mais velha, vivida pela Renata Reinsve, novamente brilhante nas mãos de Joaquin Trier, ela é uma pessoa que sofre muito pelos impactos dessa personalidade do pai, de uma pessoa que sempre usou daqueles que estavam ao seu redor para suas próprias realizações pessoais, para os seus próprios desejos, sem a menor trava em descartar essas pessoas momentaneamente quando elas não convinham para as realizações que ele almejava. Então, ele bota a filha mais nova para ser protagonista de um de seus filmes na infância, mas depois some da vida dessas filhas. Ele busca um antigo parceiro de profissão para voltar a atuar com ele, mas quando vê que esse parceiro está um pouco debilitado fisicamente, ele imediatamente descarta a participação dele no filme. E aí ele busca, na verdade, no desenvolvimento desse filme, dentro do filme, nesse roteiro, uma forma de tentar se reconectar com essa filha mais velha, uma forma talvez de pedir desculpa, uma forma até de reinterpretar de fato toda aquela vivência que ele teve em família. E para a personagem da Renata Reinsve em si, a gente consegue já ver desde o começo como talvez seja difícil ter construído um próprio eu com um pai egocêntrico que só olhava para si próprio. Ela é uma pessoa que ainda não conseguiu se entender novamente no mundo, digo novamente porque essa era uma temática para ela no A Pior Pessoa do Mundo, nesse processo de amadurecimento, mas ela é uma pessoa que talvez tenha seguido a profissão de atriz, não só porque o pai é cineasta e ela seguiu dentro do mundo das artes, mas também porque é uma forma de estar sempre interpretando os outros, sempre vivendo uma outra vida que não é a dela, e assim não tendo tempo para parar e olhar para si, não tendo tempo para parar e se entender. E existe um diálogo dela com a irmã mais nova, em que a irmã fala para ela sobre ela ter essa profissão também como uma forma de fuga, fala sobre o fato de ela provavelmente não querer fazer uma terapia para se encarar, de ela não querer se olhar, e que por isso, aqui é um pouco do enredo do filme, que por isso ela não quer interpretar a personagem principal deste roteiro que o pai está desenvolvendo para ser um pouco da sua própria história e da história da sua família, revisitando ali o papel que a casa teve e como a casa pode ser usada, né, a casa neste filme, dentro do filme, também seria o espaço onde toda essa trama ocorreria, usar essa casa como uma forma de reconexão entre todos eles. E o Valor Sentimental, nesse sentido, ele acaba tendo simbolismos muito fortes do poder mesmo da arte de reconectar e de criar memórias. Eu acho que o Valor Sentimental consegue fazer tudo que J. Kelly não conseguiu fazer. Aqui existe uma profundidade de texto muito grande, uma direção brilhante, um roteiro exemplar e atuações magníficas de todo o elenco. É um filme muito redondo e muito perfeito mesmo, em todos os aspectos. É um filmaço de se assistir. E eu acho que tem um final muito interessante, aqui eu vou seguir com spoilers, então pode ser um momento de você parar o vídeo, quando de fato a filha mais velha, ela aceita fazer o papel que ela tanto relutou e ela segue para interpretar
ela mesma ou um ente familiar ali, conforme a visão do pai, e a gente vê aquela cena programada final no qual ela entraria no quarto e se suicidaria, mas o que a gente vê em cena não é exatamente o que o pai tinha narrado no roteiro anteriormente. Ele falava que a mãe entraria no quarto, fecharia a porta, a câmera andaria de lado e a gente ouviria o barulho do banco caindo. É verdade que a cena corta e a gente para de ver o filme dentro do filme e a gente imagina que esse é um final que pode ter acontecido, mas para mim o final fica em aberto, com uma interpretação em que a câmera não sai de lado e a gente não ouve o barulho desse banco, deixando uma esperança de que o final tenha sido alterado pelo poder da arte em superar os nossos traumas, em reconectar a família e aquele processo que fez com que todos eles pudessem se unir novamente e que com isso mudar o desfecho trágico para um desfecho de reconexão. E acho que isso faz muito sentido quando a gente vê também que a casa, que sempre foi vermelha, uma cor que tem significado de morte, uma cor pesada no cinema dentro do simbolismo, ela é substituída por uma pintura branca antes da gravação do filme, como se a própria casa tivesse superado aquele ar melancólico, como se a própria casa tivesse superado a um pouco de histórias trágicas que se passaram ali dentro, entendendo que aquela família se reconectou, aquela família conseguiu entender a sua essência e superar as suas feridas. E, claro, a importância da arte nesse processo de cura para todos aqueles personagens, o que no fim deixa o filme ainda mais bonito se a gente olhar por essa maneira, mas também se a gente quiser só entender as crises existenciais que são postas durante o filme, que inclui também uma personagem que não é da família, vivida brilhantemente pela Ellen Fanning, talvez a atuação que mais me surpreendeu positivamente entre todos os personagens do filme, a gente consegue ver diversos elementos, né, como o avô que se vê refletido no neto, porque de alguma forma a família guarda uma essência da sua geração anterior. A gente tem também ali a filha mais nova que busca entender a história da avó, vai pesquisar para entender exatamente o que aconteceu e por que ela foi perseguida e talvez por que ela tenha decidido tirar a sua própria vida. Então é uma família que vai se reconectando, que vai buscando se perdoar e que vai entendendo que eles de alguma maneira precisam uns dos outros para se sentirem completos. É um belíssimo filme, é um belíssimo estudo de personagens no qual todos eles acabam sendo desenvolvidos de maneira tridimensionais. Você consegue entender as diferentes personalidades, os diferentes dramas, as diferentes necessidades e no fim entender que a gente quer torcer por todos eles para que eles consigam superar aqueles traumas ou aquelas tensões que eles vivem no dia a dia, conseguindo entender um pouco dessa beleza que é se conectar com outros seres humanos, principalmente dentro do contexto que o filme apresenta. Joaquin Trier, mais uma vez, entrega uma belíssima obra cinematográfica que é realmente imperdível.